esse é um assunto que eu gosto muito. Eu gosto muito desse assunto Mastermind. Agora, nesses próximos dias, né, aqui no final de junho e no mês de julho, eu vou criar 3 grupos de Mastermind. Né, com o pessoal que faz o despertamento, um para membros, que eu estou criando um sistema de membresia no site, e um outro pessoal offline. Né? Então, 2 masterminds da internet. Todas as vezes na minha vida que eu usei esse princípio do mastermind, a minha vida deu saltos assim muito maiores do que eu podia imaginar. Esse é um princípio que funciona, esse é um princípio muito poderoso e muitas vezes a gente já usou isso sem saber que o nome era esse, ou sem fazer de propósito isso, mas a gente fez, né, naturalmente, e funciona. Você vai ver que você provavelmente já fez Mastermind, talvez não sabendo que o nome era esse, mas já fez. Né? Então vamos lá. Quem criou essa ideia? Quem colocou dessa maneira? Quem sistematizou desse jeito, dando esse nome e criando esse modelo de trabalho, de desenvolvimento? Né? Foi um cara chamado Napoleon Hill. Napoleon Hill é esse rapaz aí, e ele escreveu um livro clássico chamado A Lei do Triunfo, e posteriormente ele escreveu um livro chamado Pense e Enriqueça, que é considerado o livro central da autoajuda e do movimento de desenvolvimento pessoal. Basicamente, qual é a história do Napoleon Hill? Ele era um jornalista e ele foi entrevistar um cara chamado Andrew Carnegie. Andrew Carnegie foi um sujeito que chegou nos Estados Unidos com 2 moedas de 10 centavos no bolso, com 20 centavos, e em 10 anos ele se tornou o homem mais rico do mundo na época. E ele foi o segundo homem que mais acumulou riquezas dentro de um período não bíblico, vamos dizer assim. Né? No período bíblico, Salomão está num nível que é incomparável, mas dentro da era depois de Cristo, vamos dizer assim, ele foi o segundo homem que acumulou mais riquezas na história da humanidade, Andrew Carnegie. E o Carnegie falou para o Napoleão Hill o seguinte: nós que somos bem-sucedidos, né, nós fazemos algumas coisas consistentes. Eu faço, Rockefeller também, e o outro fulano de tal. Então, eu vou te dar um salário, vou te sustentar para você não ter que se preocupar com o trabalho, e o que você vai ter que fazer é que você vai entrevistar os homens mais bem-sucedidos do mundo e você vai descobrir o que eles têm em comum. Então, Napoleão Hill foi com essa tarefa, né? Uma tarefa muito legal. E, claro, se você chegar agora, né, qualquer um de nós chegar, não, vou entrevistar o Bill Gates, eu quero ir na casa do Eike Batista, as pessoas não vão sair deixando você entrar. Né? Então, o Andrew Carnegie, que era um cara bem sucedido, conseguia conhecer todo mundo, ele fez cartas de recomendação dizendo: ó, esse rapaz aí, você receba ele é meu protegido, eu estou fazendo um trabalho de pesquisa com ele, receba ele, responda as perguntas dele, trate ele com o maior carinho, que ele está numa missão designada por mim. Então, Napoleão Hill foi visitar todos os homens bem-sucedidos da época. E ele sistematizou tudo que eles tinham em comum. Né? O que eles não tinham, uns gostavam de cinema, outros já gostavam de teatro, outros gostavam de ler, o que eles tinham de diferente não importava. O que ele pegou foi o que todos eles tinham em comum, o que todos eles faziam de alguma forma. E um dos princípios mais poderosos é esse princípio do Mastermind. Ele descobriu que rigorosamente todos os homens bem-sucedidos, os homens mais bem-sucedidos da história da humanidade, fizeram de alguma forma esse princípio do Mastermind. E se nós voltarmos historicamente, antes mesmo do Napoleão Hill, se você pegar a história da humanidade e se você pegar todos os líderes e patriarcas também da Bíblia, da história antiga, eles todos fizeram Mastermind de alguma forma. Então, só não estava talvez com esse nome. Então, o que é essa ideia? O que é o Mastermind? Vamos definir isso. Né? A ideia do Mastermind é que você tenha 2 ou mais mentes unidas, pessoas
pensando juntas. A ideia é que você tenha um grupo de pessoas com objetivos semelhantes, né? E quando a gente tem mais de uma pessoa pensando na mesma coisa, o que acontece é algo chamado sinergia. E a sinergia duas pessoas juntas, elas obtêm resultados, 3 pessoas juntas, 4 pessoas juntas, 5 pessoas juntas com o mesmo objetivo, elas obtêm resultados e raciocínios que nenhuma daquelas mentes sozinha conseguiria. E que também não é a soma das mentes, é mais do que a soma das mentes. É como se fosse assim, quando mentes humanas se unem, uma mente mais uma mente, 1 mais 1 não é igual a 2, é mais do que 2. Então você tem resultados, você tem percepções, distinções e ideias que jamais seria possível ter sozinho ou somando as ideias das pessoas. Então, o Mastermind, vamos dizer assim, gente, vamos formar um Mastermind agora com as pessoas que estão dentro dessa sala. Nós todos temos o mesmo objetivo, nós todos temos as mesmas metas, as mesmas visões. Sim, então vamos fazer um Mastermind. Então, poderíamos fazer um Mastermind com as pessoas que estão dentro dessa sala. A gente faria uma moderação aqui pela internet e a gente teria reuniões de Mastermind. Então, dessa ideia do Mastermind surgiriam ideias, surgiriam noções, percepções totalmente diferentes, totalmente novas. Então, só para te dar um exemplo, no sábado agora, eu fiz um webinário, A Arte do Contato Frio, um treinamento que eu montei e tal, com todo cuidado. E durante o treinamento, as pessoas participando, por isso que eu gosto de fazer webinar, eu não gosto de pegar um material, gravar, filmar e simplesmente, tá aqui um material de treinamento pronto. Eu gosto muito desse formato de webinário porque a participação das pessoas se torna uma espécie de mastermind. Então, ao longo do treinamento surgiram ideias que eu incrementei, aumentei o treinamento. Então, o treinamento, a arte do contato frio, é um material de treinamento com muito mais qualidade do que aquele que eu tinha originalmente pensado. Realmente, eu estou orgulhoso do material que a gente conseguiu fazer juntos. As pessoas fizeram perguntas, tiveram participação, pessoas entraram no processo e realmente foi muito bom. E eu estou muito feliz com o resultado final. Amanhã à tarde vai estar disponível para download para o pessoal. E foi um processo de mastermind, em que a participação das pessoas tornou o material muito melhor do que ele era. Muito melhor do que ele era. E veja só, eu trabalho com treinamento há 20 anos. Eu tenho muitos treinamentos gravados, muitos CDs de treinamento, DVDs. E esse material ele se tornou realmente especial. As pessoas que vão baixar amanhã o material, elas vão ficar impressionadas. É algo muito maior do que o que elas viram ao vivo. Então, por quê? Porque aconteceu um mastermind. Pela união das mentes das pessoas, a gente conseguiu fazer isso funcionar. Tá? Então, vamos lá. Qual é a ideia aqui? Você vai criar um mastermind. Você vai criar um grupo ou participar de um grupo de pessoas com interesses semelhantes aos seus, com ideias parecidas às suas, para que vocês alcancem mais resultado. Então, por exemplo, eu estou montando um mastermind com o pessoal que faz o curso de despertamento. Qual é o objetivo que todos eles têm em comum? O objetivo que todos eles têm em comum é libertar a mente, tirar medos, tirar crenças negativas, tirar as travas, soltar o freio de mão que está permanentemente puxado. Então, todas essas pessoas juntas participando de uma reunião de mastermind, elas vão dar suas sugestões, um vai contar um medo, o outro vai dar uma ideia. Então, eu vou estar guiando a sessão do mastermind, mas as coisas vão fluir porque são muitas pessoas juntas e nós vamos formar uma espécie de uma mente coletiva. Então, as vantagens que a gente tem quando a gente monta um mastermind, primeiro, essa sinergia, essa união de mentes diferentes, que dá um resultado muito maior do que as mentes isoladas. Respostas e ideias, muitas respostas para as nossas perguntas, e às vezes algo que para você é uma grande dúvida, uma grande dificuldade,
para uma outra pessoa que faz parte ali. Não precisa nem ser o líder do Mastermind. Às vezes um outro membro do Mastermind, ele já viveu aquilo de uma outra forma, ele dá uma sugestão, você junta a sugestão, aí vem um outro que tem uma nova ideia. Então não é simplesmente uma troca de ideias, é algo maior que acontece. É uma coisa fantástica e a gente consegue ter ideias que a gente jamais teria. E a gente se vale da experiência, das habilidades das pessoas que estão no nosso grupo. E a gente ganha muita confiança, a gente passa a ter uma confiança maior porque a gente faz parte daquele grupo. Então, por exemplo, dentro da habilidade social, a gente tem um trabalho voltado para a timidez, por exemplo. Se você está sozinho lutando contra a timidez, né, você tem que fazer aqueles exercícios, aquelas propostas de desenvolvimento, e você sozinho desanima mais, tem momentos mais difíceis, que a pessoa que tem uma timidez, é um negócio difícil para ela vencer isso. É difícil mesmo, não é frescura, é difícil para o cara. Mas se ele faz parte de um grupo de pessoas que está naquele mesmo propósito, naquela mesma luta, ele se sente mais confiante. E às vezes, por fazer parte do grupo, a gente sente que a gente precisa, vamos dizer assim, dar uma satisfação também para o pessoal. Pô, todo mundo está se esforçando junto e tal, e você está querendo fazer isso funcionar junto com as pessoas. Não está querendo voltar para o grupo e dizer, não, não consegui nada e tal. Né? E o que é legal? Vamos supor, nesse caso da timidez, né? Você tem um grupo de pessoas que estão ali para acabar com esse negócio de timidez. Vai ter um momento que eles vão conseguir. Né? Não é uma ideia eterna. E aí, quando eles conseguirem, acaba o grupo? Não. Vamos para um próximo objetivo. Pode ser em termos de habilidade social, pode ser em termos de sucesso financeiro. Você pode juntar pessoas que estão no mesmo PIN há muito tempo, não trocam de PIN, não sobem de nível. E vamos fazer um mastermind para a gente sair dessa e tal. Pessoas tendo ideias. Vamos juntar. E aí vocês vão começar a subir de nível. E aí vocês continuam no mastermind para subir mais níveis, para ir além, para ter outras coisas, para outros objetivos. O grupo vai evoluindo, aquela mente coletiva também vai evoluindo. Do mesmo jeito que você, na tua vida, vai tendo objetivos diferentes ao longo do tempo, a tua mente sozinha vai tendo objetivos diferentes ao longo do tempo, aquela mente do grupo, aquela mente coletiva também vai crescendo, também vai tendo novos objetivos ao longo do tempo. Então, o que vai acontecendo é essa evolução contínua. E você passa a ter essa rede de suporte e de motivação, né? Que é como a Elaine está falando. Você vai à academia. Se é em casa, as pessoas, quantas pessoas você conhece que compraram uma esteira e a esteira está lá no canto, servindo de cabide? Que compraram um aparelho de fazer abdominal, o aparelho de fazer abdominal do Dr. Ray, o aparelho de fazer abdominal do Romário, o aparelho de fazer abdominal de não sei quem, né? Um dia eu estava falando sobre isso, a pessoa falou, uma pessoa mais velha falou assim, eu comprei um aparelho de fazer abdominal da Olivia Newton-John. Essa pessoa comprou nos anos 70 um aparelho. Falou assim, o aparelho ainda está lá em casa, fica debaixo da cama, eu nunca fiz um abdominal naquele troço. A pessoa fez no dia que chegou, achou que ia ficar com a barriga tanquinho, depois nunca mais fez. Agora, se é um grupo, tá? Aí sim, um motiva o outro, um grupo e tal. Como a Stephanie está falando, um grupo de oração, por exemplo, ele funciona como um mastermind. Ele também funciona como mastermind. E é diferente. Uma pessoa, o cara é cristão, ele sozinho ele ora, bota o joelho no chão e tal. Isso é uma coisa. Mas quando ele tem aquele grupo, é totalmente diferente. E o resultado e a resposta também é muito diferente. Isso vale em qualquer nível. Então, isso é muito importante. Sobretudo, uma coisa que o Mastermind dá para a gente, por isso que hoje eu estou empenhado em criar grupos de Mastermind para os meus programas de treinamento. Eu acho que os programas de treinamento vão crescer muito. Quando você tem um grupo Mastermind, você começa a traçar metas mais ousadas, você começa a realizar objetivos verdadeiros. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma meta sozinho, quando você está trabalhando sozinho para alcançar os seus resultados, você normalmente tem uma tendência a ficar realista. E tem que ficar mesmo. Porque uma das coisas mais importantes na meta é você bater a meta. Se você bota uma meta surreal e não bate, na verdade você vai criando um hábito de não bater. E aí daqui a pouco nenhuma meta você bate. Então o cara
ele vai realizar, ele traça metas e dá uma diminuída para o que é possível. Quando você tem um grupo de mastermind, a gente coloca objetivos reais. Você não fica preso no que é possível, porque você fica mais ousado. Aquela mente coletiva, ela tem ideias mais fortes. Você sabe que, mas como que eu vou ganhar esse dinheiro tão rápido? Mas como que eu vou conseguir fazer isso tão rápido? Mas como? Você sozinho nem conseguiria, às vezes, chegar a essa resposta. Mas aquela mente coletiva, aquelas pessoas juntas chegam à resposta, têm ideias, criam métodos, criam estratégias que você sozinho não criaria. Então você começa a acreditar numa possibilidade maior, você começa a fazer coisas muito maiores. Qual é o erro, muitas vezes, de um teórico? Eu conheço muita gente que é assim, que vamos dizer assim, é viciada em treinamento. E a pessoa compra todos os meus CDs e compra todos os treinamentos do, do outro cara, e todos os treinamentos do Jim Rohn, e todos os treinamentos do Tony Robbins, e o cara tem aquilo tudo, e ele faz anotações, mas ele está sozinho em casa, e ele tem aquilo tudo teórico, e ele não coloca em ação, muitas vezes. E o pior, às vezes a pessoa estuda tantas coisas que ela começa a achar que ela é autossuficiente. Então, não vou fazer isso sozinho. Não, ninguém precisa saber. Não, se eu estou fazendo. Pode deixar que eu estou aqui fazendo o meu e tal. Pode deixar que eu estou aqui. E o cara vai fazendo sozinho. E aí, muitas vezes, ele perde esse poder que tem o mastermind. O poder de você estar fazendo as coisas com um grupo. Um grupo de pessoas que têm os mesmos objetivos. Então, quando a gente cria um mastermind, a gente vai começar a realizar aquilo que a gente realmente quer, não o que é possível. Não o que é possível. Tá? Então, quem deve participar? Mauro, eu gostei desse negócio aí de mastermind. Eu vou criar um mastermind, vou criar um grupo de pessoas como se fosse uma tropa de elite minha lá, então, umas pessoas. Eu quero organizar um grupo desse. Ok. Quem que eu devo chamar? Quem que eu deveria participar do mastermind com quem? Eu participo de um mastermind com um cara em inglês uma vez por semana e o cara ele é um grande um cara com muito resultado na vida, um grande exemplo para milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo e eu pago uma taxa para participar, pago um dinheiro forte para participar daquilo ali. Mas cada sessão daquela, tu se dá tanta ideia, tu sai dali tão aumentado, vamos dizer assim, né, que vale isso. Então, aquele é um mastermind que para mim vale a pena. De repente, você vai perceber que algumas pessoas, alguns grupos de mastermind não vão estar te ajudando a crescer como você esperaria. Tá? Então, quem deve. Eu vou entrar no grupo de quem? De Mastermind? Ou eu vou criar meu grupo, eu convido quem para fazer esse negócio de Mastermind? Né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa procurar pessoas que têm interesses semelhantes, pessoas que têm objetivos semelhantes, pessoas que têm mais ou menos as mesmas ideias. Se você fizer um mastermind com pessoas com interesses diferentes, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque aquela mente coletiva ela não vai estar alinhada. Vai estar um cara olhando para cá, outro olhando para lá, outro olhando para lá e tal. Tá? Mauro, mas se for um mastermind de desenvolvimento pessoal, tem um que quer vencer a timidez e o outro quer vencer os medos. Não, tudo bem, mas existe um objetivo em comum que é o desenvolvimento, o crescimento, lidar com as feridas emocionais, lidar com os problemas de crença, de valores, de metaprogramas, esse tipo de coisa. Então existe um interesse semelhante ali naquilo. Mas vou fazer um mastermind. Meu objetivo é desenvolvimento pessoal. O meu amigo que está no mastermind comigo é engenheiro. O objetivo dele é fazer um prédio melhor. O outro é médico. O objetivo dele é fazer uma cirurgia melhor. São interesses. Está todo mundo se desenvolvendo? Tá, mas eu não vou poder acrescentar muito no médico, cirurgião, e de repente, eu pela minha formação até poderia acrescentar para o engenheiro, mas hoje não é o meu interesse. Então eu vou procurar pessoas com interesse. Não é que o médico está errado, o engenheiro está errado, cara. Não, não é isso. É que o que nos interessa é o que nos interessa. E nós temos que procurar pessoas com interesse semelhante. Você pode criar um grupo de mastermind de pessoas que fazem marketing e têm um objetivo de chegar num determinado PIN.
Uma pessoa que não, cria um grupo de mastermind aqui de pessoas que querem ser diamante. E nós vamos fazer uma reunião. Na reunião a gente vai lidar com as dificuldades, com as facilidades. Não vai ficar mascarando, dizendo está tudo excelente, está tudo excelente. Quando não está, a gente vai falar a verdade mesmo um com o outro. E vamos lidar com os problemas, resolver. E vamos tomar decisões juntos. E vamos ter ideias juntos. Pessoas com interesse semelhante. Tá? Temos aqui uma tema. Todo mundo está interessado em libertação mental, em sair da hipnose cultural, em ver o mundo como ele realmente é e tal. Pô, legal. Então, é importante que você coloque ali pessoas que têm interesses semelhantes. Qual é o ideal? Pessoas que têm o mesmo nível de sucesso teu ou acima. Mesmo nível de sucesso teu ou acima. Ok? Ah, Mauro, então você não vai fazer um mastermind com uma pessoa que está começando no negócio, por exemplo? Você só vai fazer mastermind com os diamantes. Não, não é isso que eu estou falando. Tá? Tem interesse, tem nível de sucesso, e existem pessoas que vão ser líderes ou mentores dentro desse mastermind. E existem pessoas ali que, veja bem, às vezes eu tenho grande sucesso em determinada área, né, e você tem grande sucesso em outra, e essas áreas são complementares. Então vale a pena a gente estar junto. Né? Ou às vezes nós temos interesses semelhantes, estamos em patamares de sucesso diferentes, mas temos uma afinidade mental muito grande. E temos muita vontade. Uma das características importantes aqui é a vontade. Mas o que é o ideal para você crescer? O ideal para você, Mauro, eu quero entrar num grupo de mastermind. Eu quero, de repente, eu quero entrar nesse que tu faz aí, que você paga dinheiro para participar e tal. É muito comum. Você vai participar de um mastermind com o Anthony Robbins, é uma fortuna. É uma fortuna, mas é um cara que tem um nível de sucesso altíssimo. Tu acha que vale a pena? Com certeza vale a pena. De repente você hoje não tem a grana para participar, mas que vale a pena, vale. Né? Então você vai procurar uma pessoa do seu nível de sucesso ou acima, tá? Para você poder ter, né, esse grupo e realmente esse grupo te levar para cima. Isso não quer dizer que você não pode ajudar outras pessoas, participar de um grupo de pessoas com menos sucesso que você e tal. Agora, como uma retribuição, né, para tudo que você teve. Né? Mas você, antes de você poder ajudar outras pessoas, você precisa se ajudar. Isso é muito importante a gente ter essa noção. Porque às vezes a pessoa está tão fraca que se ela for tentar levantar alguém, ela cai e ainda ajuda a derrubar mais o outro. Então muitas vezes a gente tem que se fortalecer. A gente precisa se cuidar para isso. Então eu tenho pessoalmente, nos meus negócios pessoais, eu tenho um grupo de mastermind que são pessoas que têm interesses semelhantes, nível de sucesso semelhante ou acima, tá? E eu procuro pessoas que querem ser extraordinárias. Isso aqui é um critério um pouco meu. Eu influenciei esse treinamento com o meu critério de mastermind. Eu procuro pessoas que querem ser extraordinárias, que querem fazer coisas grandes. Tá? Bom, a gente pode fazer um mastermind de pessoas que querem fazer coisinhas normais? A gente pode também. Porque coisas normais também são legais. Não estou dizendo que não é legal fazer uma coisa normal. Não, olha, eu quero ter uma vida normal e tal. Tá? Não estou dizendo que está errado isso. Mas eu, particularmente, eu acredito que para o negócio, para o nosso negócio, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a nossa vida espiritual, nós precisamos procurar nos unir, estar junto de pessoas que querem ser extraordinárias naquilo ali, que querem ser muito boas. Porque se uma pessoa que quer ser mediana, se as coisas dão errado, ela está abaixo da média. E aí, vamos pensar no seguinte: o que é ser mediano? Quais são os resultados, em média, do brasileiro? Em média, existe uma estatística interessantíssima e triste. Né? Em média, o brasileiro ganha bem ou mal? Muito mal. Em média, o brasileiro tem 3/4 de um melhor amigo. O que quer dizer isso? Que de cada 4 pessoas, 3 têm um melhor amigo, tem uma que nem tem amigo. Isso é resultado mediano.
Isso aí é a média. A média, a maioria das pessoas ganha pouco. A média, com 40 anos está doente. Cheio de problema, não sei o que. Hoje as pessoas com 30 anos elas já estão começando a ter problema no coração, problema de pressão e tal. A média está vivendo uma vida que, amor, eu curto essa vida na média. Não, em alguma área, provavelmente, você quer ser extraordinário. Porque eu conheço pessoas que falam assim, Mauro, eu não ligo muito para dinheiro. Mas eu quero fazer tal coisa muito bem. Eu quero ser muito bom nisso. Eu quero ser muito. Eu conheço gente assim. Dinheiro não é tudo na vida, mas é muito importante. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que está nessa sala sabe valorizar a prosperidade também. Né? Sem maluquice, sem esquecer de tudo o resto. Então, que pessoas que você tem que procurar? Você está procurando pessoas que, de certa forma, vão te influenciar. Você vai procurar um cara que, que não quer nada, que não está fazendo força nenhuma, que não está procurando coisa nenhuma. O que esse cara vai te influenciar? Porque por mais que você pense que você está bem resolvido, as pessoas com as quais você convive, elas te influenciam em um nível inconsciente. Então a gente precisa procurar pessoas que nos inspirem, que queiram ser extraordinários. Né? Uma coisa que é muito importante, que eu coloco sempre, se você vier participar de um desses grupos meus de Mastermind, você provavelmente vai ver isso acontecendo. Pessoas que não têm desculpas e que não vêm cheia de explicação. O que eu quero dizer com isso? Se você assistiu aquela conferência sobre poder pessoal, sobre empoderamento, né, eu falo muito sobre isso. De quem é a responsabilidade pelo teu resultado? Se eu, por exemplo, estou passando por um momento difícil em alguma área, quem criou aquele momento difícil? Fui eu. Se você está passando por o quanto você ganha hoje, o lugar que você mora, tua casa, teu resultado, como está a felicidade da tua família, como está os teus amigos, a tua vida espiritual, seja o que for. Tudo isso, quem criou foi você. Consciente ou inconscientemente, você criou isso. Esse é o princípio do empoderamento, esse é o princípio do poder pessoal. Você criou essas coisas que você está vivendo. Então, quando uma pessoa não está empoderada ou não quer se empoderar, ela tem uma história para explicar. Fala assim, mas vem cá, você tem filho nas drogas? Ah, meu filho está envolvido com droga. Era isso que você queria? Não, claro que não era isso que eu queria. Então por que isso aconteceu? E vem uma historinha. Vem uma história. O cara tem uma história para contar. Não, sabe o que é? A mãe deles, não sei o que, e o pai, não sei o que lá, e o cara tem uma historinha. E o cara se apaixona pela explicação. O cara se apaixona pela história, fica preso naquela história. Outro dia eu estava falando com uma pessoa numa aula de PNL, e a pessoa não queria participar do exercício, não queria fazer o exercício, né? E tinha que fazer um exercício lá, e a pessoa, não vou fazer. Aí eu falei assim, conversar, não é numa de dar bronca, nada disso. Poxa, mas por que você não vai fazer e tal? Aí essa pessoa começou a falar, não, sabe o que é? É que eu fui criado de um jeito, e me contou uma história desde a infância, uma história enorme e tal. Tudo isso para explicar por que ela não ia fazer o exercício. Agora, não sei se você vê as fotos que eu posto no Face aí, esse foi um exercício que algumas pessoas perderam medo de falar em público, outras pessoas se livraram de fobia, de problema. Quer dizer, essa pessoa aí, ela não não resolveu a fobia, não tirou o medo, não resolveu aquela trava. Por quê? Porque ela se apegou na historinha dela. Então, no mesmo dia, na mesma aula, o mesmo exercício, teve uma outra pessoa que nunca mais vai ter medo de falar em público. Porque se entregou, fez o exercício mental. Tem uma outra pessoa que tinha medo de elevador. Subia de escada feito uma doida. E agora anda no elevador. Por quê? Fez o exercício. E tem esta pessoa que eu estou falando, que não perdeu medo nenhum, não libertou a mente, não resolveu nada. Por quê? Porque ficou o tempo todo do exercício dando explicação. Não, é porque eu fui criado numa família.
Querido, quem deixou de ter libertação mental? Quem deixou de perder um medo, de perder uma trava? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. E essa historinha dele é verdadeira? Para ele é. Para ele é uma desculpa válida. Sabe por quê? Se não era, agora que ele não fez o exercício, passou a ser. Porque virou a desculpa para ele não fazer exercício. Como não fez exercício, não libertou. Aí não libertou, tá vendo? Não libertei porque a minha infância. Não, não. Você não fez exercício. Ah, não, mas eu não fiz porque a minha infância. Quer dizer, a pessoa tem muita desculpa. Então, quando eu estou num grupo de mastermind, a pessoa começa a dar muita desculpa, atrapalha demais. Atrapalha demais a pessoa que dá muita desculpa. Nós estamos no mastermind querendo ir para algum lugar e a pessoa está só dando desculpa, contando história. Não, porque é minha infância, porque é minha... Não, vamos fazer um trabalho separadamente. Vamos fazer uma sessão de coaching, vamos fazer alguma coisa, alguma intervenção, algum troço desse, porque aqui a pessoa vai estar atrapalhando. A pessoa que dá muita desculpa, por que você está assim? Ah, é por causa da Anvisa. Por que você está assim? Ah, é porque quando o Collor fez o confisco da poupança em 1990... Ah, meu amigo, de brincadeira comigo, e as pessoas ficam apaixonadas pela desculpa. Essa pessoa no mastermind é uma desgraça, porque todo mundo começa a querer dar desculpa. E é uma coisa inconsciente. A competição de desgraça é inconsciente. O cara começa, um cara tem problema, e você tem um problema maior, o outro tem um problema maior, daqui a pouco vira um mastermind da desgraça. E não é isso que nós queremos. Então, pessoa que tem esse perfil de desculpa e explicação, ou você vai chamá-la num canto e dizer, olha, não é essa ideia aqui do nosso grupo, não é essa, a gente está fazendo aqui uma tropa de elite, a gente está fazendo aqui um grupo que vai realmente botar isso para acontecer. Então, exatamente isso. Não, mas você está falando isso, para você é mole. Você não sabe o que aconteceu comigo. Então, cara, fica nessa. Dando desculpa, dando explicação. E não é essa pessoa que você precisa no teu mastermind. Porque senão vai te viciar em continuar fazendo isso. Uma outra característica é que tem que ser pessoas que contribuam sinceramente. Contribuam sinceramente. Veja bem. Vamos supor que a gente cria aqui um grupo de mastermind. Tá? E a gente vai para a primeira reunião. Aí na primeira reunião, 2 ou 3 pessoas vêm com um negócio de historinha. Vem com um negócio de historinha, dizendo, não, mas é porque eu quebrei a perna quando tinha 5 anos e tal. Gente, é a primeira reunião. O cara, de repente, ele não tem essa noção de empoderamento bem definida na cabeça dele. Então aí o líder do mastermind vai pegar, deixar a galera falar, né? Cada um que o mastermind é ordenado, tem uma vez de cada um falar, volta para o moderador, mas como no debate político, né? Tem um jeito de fazer esse negócio. E tem um líder, tem um cara que comanda aquilo ali, faz aquilo acontecer. Então, uma pessoa conta uma historinha para justificar, vem uma outra justificativa, vem uma outra justificativa e tal. Legal. Essas pessoas, numa primeira vez, em que de repente elas ainda não entenderam a questão do empoderamento, elas estão contribuindo sinceramente, elas estão dando aquilo que está no coração delas, elas realmente acreditam naquilo. Né? E aí você vai conversar e tal, e aquela pessoa vai começar a dar contribuições diferentes. Você vê que ela está realmente, sinceramente se envolvendo, sinceramente se entregando nesse processo. Né? E você vê que ela vai crescendo e daqui a um tempo, de vez em quando ela cai de novo na historinha, mas ela mesma levanta. Não, peraí, eu sei que não é para dar desculpa e tal. Então você vê contribuinte sincero. A pessoa pode falar uma besteira, mas ela falou de coração aquilo ali, né? E não tem um viés de tudo vai dar errado, porque tudo sempre deu errado. Né? A gente aceita. Porque o que eu estou querendo dizer com isso? O que seria um contribuinte não sincero? É alguém que está no mastermind assim, olhando, esperando todo mundo falar para tentar falar uma coisa mais inteligente, ou então julgando todo mundo. Porque uma mente negativa que fica tentando julgar os outros o tempo inteiro, quebra, bloqueia. Ah, Mauro, mas o cara está calado, o cara não falou nada, como é que ele bloqueia? Ele bloqueia, existe a comunicação não verbal, existe a subcomunicação. Eu estou falando uma coisa, meu inconsciente está falando outra. Se a gente não estiver alinhado, se o cara não estiver congruente, a mensagem fica dúbia. É como um cara que não acredita no negócio e vai recrutar alguém, vai convidar alguém. Não acontece, o convite não sai, porque ele, no fundo, ele está falando, pô, vem ver um grande negócio, e o corpo dele está falando, sai fora que é furado. Então a pessoa percebe, não conscientemente, mas a pessoa percebe assim, pô, tem alguma coisa errada nisso aí. É inconsciente isso. Por isso que a gente tem que fazer alinhamento sempre. Sempre alinhar
a gente para ficar congruente, porque senão nós mesmos sabotamos o nosso resultado em qualquer área. Tá? Então, o que é fundamental para um mastermind? Tá? A gente já falou quem que a gente deve chamar, a gente já falou que assuntos, a gente já falou como. O que é fundamental no mastermind? Existem teóricos de mastermind, né? Pessoas que estudam o processo do mastermind, e todos eles falam que quando um grupo de mastermind falha, quando um grupo de mastermind fracassa, é sempre porque está faltando uma dessas três coisas aí, ou as três. Né? Então, primeiro, para um grupo de mastermind realmente funcionar, tem que ter uma liderança. Tem que ter um líder, tem que ter um moderador, tem que ter alguém que conduz. Né? Não tem jeito, tem que ter alguém que conduz. Não vamos fazer um mastermind que todo mundo... Não, a gente pode até fazer um mastermind que todo mundo vai ser líder, mas um de cada vez. Por exemplo. Um de cada vez. Aí sim, se você coloca um de cada vez como líder, tudo bem. Então essa semana, quem está liderando o Mastermind sou eu. Semana que vem quem está liderando é o Erivas. Na outra semana quem está liderando... tá entendendo? Então cada semana uma pessoa liderando o Mastermind, aí tudo bem. Ou o mesmo líder sempre, não importa, mas é preciso ter alguém, ter um moderador que vai conduzir e que vai manter o grupo naquele foco daquele objetivo. A gente está fazendo um mastermind aqui com um determinado objetivo. Vamos manter isso nesse objetivo, ok? Segundo ponto, é necessário ter uma agenda. É necessário ter um quadro, agenda no sentido de intenção, né? De agenda, até usei isso no sentido como se usa mais em inglês, mas uma agenda, um objetivo por trás de cada reunião de mastermind, por trás de cada, tem que ter uma sequência de coisas que vão ser resolvidas, de tarefas que vão ser passadas para o pessoal, né, das ideias. É necessário ter isso, senão fica solto demais, vira um brainstorming, né, que é aquelas pessoas fazendo tempestade de ideias e tal. Né, e não é essa a ideia é que não é brainstorming em si, embora até tenha tempestade de ideias no processo, mas o objetivo aqui é que todos funcionem como uma mente só. E quando você tem duas ou três pessoas focadas no mesmo objetivo, gente, sai ideia que você nunca teria. Você dá uma ideia que você sozinho nunca teria, que nenhum sozinho teria, que ninguém não teria jeito, só porque eles estão juntos, só porque aquelas pessoas estão juntas dentro daquele objetivo, é que sai aquela ideia. Esse é o poder do mastermind. Porque você, de repente, ouvindo esse treinamento, você nunca fez um mastermind, alguma coisa assim, e você fica assim... mas isso é empolgação, essa conversa fiada, o cara tá falando isso porque tá e tal. Mas a hora que você fizer, que você participar, né, você pegar meia dúzia de pessoas, não vamos fazer um grupo aqui, uma tropa de elite, que a gente vai se juntar e vamos seguir as regras direitinho. Você vai ver que surgem ideias que você sozinho jamais teria. Você dá a ideia na hora, mas você sozinho, pensando, anotando, não teria aquela ideia. Não teria aquela ideia de jeito nenhum. Então é muito importante isso. Tem uma agenda, fica ali o pessoal voltado para aquilo, começa a surgir ideias em cima daquilo. Se o pessoal viajar muito, volta para a agenda, porque semana que vem já tem outro troço, porque semana que vem já tem outro troço. Terceira coisa, grupos de mastermind falham quando não há compromisso. Ou seja, na verdade isso aí não é exatamente compromisso, mas é estar presente. Estar presente. Porque um grupo de mastermind ele se reúne de tempos em tempos. Pode ser uma vez por semana, pode ser de 15 em 15 dias. E eu conheço grupos até que é uma vez por mês. Mas naquele dia você tem que estar lá. Naquele dia você tem que estar lá. Né? E surgem muitos convites. Sempre no dia do grupo se reunir, surgem convites. Não, vamos fazer não sei o que, vamos não sei o que lá. Ou tem outras coisas que você tem que fazer que são mais importantes. Né? E você às vezes não vai. Então o mastermind, se não tiver a presença das pessoas, como que vai funcionar? Porque às vezes a gente faz isso aí pela internet. Um mastermind. Mas aí o cara não acessa na hora da reunião. O cara não vai, ele não participa. Então, quer dizer, a mente dele não está participando do processo. A mente dele não está contribuindo para aquela mente mestra. Então, é importante estar presente. Então,
Grupos de mastermind que falham sempre é por falta de liderança, ou por falta de agenda, uma agenda de objetivos, ou porque as pessoas simplesmente começam a faltar as reuniões, começam a não ir, e aí a coisa não acontece, não tem aquele mastermind, não tem aquelas pessoas todas contribuindo, porque simplesmente as pessoas não estão presentes, não estão participando e tal. E presença real, né? Presença real, que é a pessoa realmente participar. Não é ela estar ali presente olhando. Um dia desse eu vi uma chargezinha daqueles memes no Facebook e tava assim, aquela hora que a pessoa tá falando e você tá morrendo de sono. Aí tinha um bonequinho assim. E aí quando a pessoa termina de falar, o bonequinho fala assim, pode crer. Mas o boneco está só pensando em dormir, ele não está ali, não está participando. Então tem pessoas às vezes que estão no mastermind, mas que não está participando. A pessoa não está ali, ela simplesmente está só olhando, esperando para falar, pode crer. Entende? Então é falta de presença real, estar presente. Né? E agora, toma uma decisão. Com quem você gostaria de fazer um mastermind? Começa a pensar nisso. Como a gente sempre faz no final dos nossos treinamentos, traz para a consciência. Com quem você gostaria de fazer um mastermind? Que pessoas que você... Às vezes é uma pessoa que hoje está meio que fora do teu alcance, mas que daqui a pouco tempo vai estar dentro do teu alcance. Às vezes é alguém que tem um programa de mastermind, em que você participa com alguma contribuição ou faz ou paga uma mensalidade, alguma coisa assim. Talvez seja pessoas que você admira na tua família, talvez, não sei, com quem você gostaria de fazer um mastermind? Com quem você gostaria de ter essas reuniões regulares, uma vez por semana? Quem são essas pessoas que poderiam ajudar você nesse processo, no teu crescimento, seja qual for o teu objetivo principal hoje? Né? E a gente fica com hábito, no marketing multinível, muitas vezes a gente desfoca de tudo o resto, foca só no negócio. Né? Mas às vezes o que vai liberar você até no negócio, talvez não seja focar especificamente no negócio. Às vezes você tem um problema familiar, às vezes você tem um problema espiritual, às vezes você tem um problema social, que esse problema mina o teu negócio. E você fica só pensando em negócio, 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 e não está resolvendo aquilo. É importante também você olhar que áreas você acha que você precisa de um mastermind, quem seriam essas pessoas que você gostaria de fazer o seu grupo, gostaria de fazer a sua mente mestre. Né? E se engaje nisso. Começa a fazer isso acontecer, começa a pensar. Manda um e-mail, manda uma proposta, pergunta, como é que a gente faz? Poxa, eu queria estar no mastermind com você, eu queria fazer um grupo, assim, conversa com as pessoas, fala, mostra esse vídeo, isso aqui vai ser gravado, vai estar disponível no YouTube, mostra esse vídeo, cria o teu grupo de mastermind para fazer essa diferença, porque muitas coisas que a gente faz em termos de desenvolvimento pessoal é a gente que faz, traçar meta, fazer e tal. O mastermind ele traz um poder que é maior, que é o poder das pessoas juntas. Ele te dá uma força maior. Então você sozinho, você está aí, você é um campeão, você atinge metas, você bate, você faz coisas que muita gente não consegue fazer, você está. Agora tu imagina quando tu faz o mastermind que tua capacidade ela fica muito aumentada. Então se engaja nisso. Se você tem obtido os sucessos da tua vida, os resultados da tua vida até agora, sem fazer, imagina agora você fazendo. Porque esse foi um segredo, essa foi uma característica que foi encontrada em todas as pessoas de sucesso. Galera. Simplesmente, Napoleão Hill encontrou isso em todos os caras bem-sucedidos. Todos. Isso não havia exceção. As coisas que estão na lei do triunfo, elas são características de todos os caras bem-sucedidos que Napoleão Hill entrevistou. E vou te falar, são milhares. São milhares. Ele passou mais de 20 anos entrevistando gente. É uma coisa impressionante. Todas essas pessoas tinham essa característica. Tinham um grupo, uma tropa de elite. Faziam um mastermind constantemente. Pode pegar qualquer um deles, pode ver. Qualquer pessoa bem-sucedida hoje tem um mastermind, tem o seu grupo. Então imagina, se você chegou onde você chegou sem isso, imagina agora você tendo um mastermind. Se engaja nisso, faz isso acontecer na tua vida.
Então, o dever de casa dessa semana é esse. Começa a pensar nas pessoas que você quer fazer um mastermind, começa algumas delas, se você já tem elas em mente, se você já anotou meia dúzia de nomes, liga para essas pessoas, procura, manda e-mail, faça o que for para que você comece esse processo. Imagina onde você vai chegar com o mastermind. Você já é um vencedor. Só que está dentro dessa sala, você é um vencedor. Teve gente que entrou e saiu, teve gente que nem viu, o inconsciente não deixou o cara ver. E você já realizou coisas na tua vida. Você já fez coisas na tua vida. Agora, imagina com o Mastermind. Sem o Mastermind, você já fez essas coisas todas. Tudo que você realizou na tua vida. Imagina daqui para frente com o Mastermind. Então, coloca seu empenho nisso. Cria isso. Faz isso acontecer. Não deixe de ficar só na teoria. Ok? Semana que